Esses dias eu encontrei na internet um meme, daqueles memes de iceberg, sabe? Que tenta mostrar um esquema, dividindo as coisas que todo mundo conhece de um assunto, até as mais obscuras, que estão no fundo do iceberg. Às vezes se trata de música, às vezes de seriados, e eu achei um iceberg da filosofia esses dias. Mas ele era muito estranho, até porque ele não tinha muito a ver com o que eu vejo na filosofia brasileira. E aí cabe dizer que eu não só cursei filosofia, mas fico vendo que se fala de filosofia internet afora há pelo menos 10 anos. No Twitter, por exemplo, em blogs, até no Facebook, por incrível que pareça, e até hoje. Mas assim, claro que o meme ia mostrar algo muito diferente do que eu esperava, né? Até porque ele era em inglês e foi feito por um americano ou qualquer outro gringo aí. Mas veja que então o que é considerado conhecido ou desconhecido na filosofia não é uma coisa tão fixa. Ele depende das modas também. É um pouco bizarro a gente dizer que a filosofia depende da moda, mas ela depende muito da moda, e por motivos que a gente vai poder ver melhor se for olhar o que é uma disciplina, e daí aproveitar para voltar a falar da filosofia como disciplina. A filosofia é um produto cultural, ela é a filha de certas práticas da sociedade, e é sob esse ponto de vista que vamos falar dela aqui. Este é o Questão de Método com Lourenço Fernandes. Episódio 2: O que é filosofia? Parte 2: A filosofia como filha. Por disciplina, a gente pensa o que tem uma existência institucional dentro da educação. Muito do que se chama filosofia hoje veio dos cursos universitários de artes da Idade Média, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje. Pensa assim, para tudo que você estudou, na escola, por exemplo, mas em qualquer outro lugar também, você provavelmente usou uma apostila ou um livro didático, que é um manual. Mas quem decidiu aquele conteúdo? Quem achou que aquilo deveria ser importante, que era aquilo que era filosofia, ou química, ou sociologia? Para o curso de filosofia, por exemplo, tem algumas matérias mais comuns que todo curso de filosofia tem. Esse básico poderia ser a estética, que é como uma filosofia da arte, a lógica, a teoria do conhecimento, filosofia da ciência, a metafísica, a história da filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. Isso constitui um currículo, né? Uma lista de coisas que você precisa estudar e saber até para pegar um diploma. Mas universidades diferentes têm currículos levemente diferentes. E mais, o conteúdo dado em cada uma das matérias desse curso também é diferente, entre cursos e às vezes dentro do mesmo curso. Agora, quem vai dar uma aula geralmente segue algum ou alguns livros de referência e normalmente escolhe um livro só para seguir. Mas quem é o autor desse livro que se segue e de onde ele tirou que essas coisas são as principais que constituem uma matéria? Você pega um livro, sei lá, de introdução à álgebra linear, uma matéria que você provavelmente teria se fizesse engenharia ou matemática na faculdade. Como o conteúdo daquele livro se tornou o que deve ser aprendido? Porque ali você vê certas regrinhas que são aprendidas, mas tem outras regrinhas que ele não menciona. Alguns professores vão dar algumas coisas do livro, outros preferem dar outras do mesmo livro e de outro jeito. Mas tem um grosso ali em comum, que depende do que fica literalmente gravado nas páginas do livro como parâmetro de o que é aquela matéria, de o que é aquele conhecimento. E assim, este professor que te deu aula consultou um livro, mesmo se tivesse sido um livro que ele mesmo escreveu. E a pessoa que escreveu esse livro teve aula com outras pessoas quando foi estudante. Essas pessoas com quem ela teve aulas também consultaram livros, e pode ser que o conteúdo que chegou até você tenha sido repassado de livro a livro a livro, sem professor no meio, ou de um livro a uma aula a um livro, ou de um livro a uma aula a uma aula a um livro. Mas de toda forma existe nessa linhagem de transmissão do conteúdo alguma permanência mínima. É claro que nunca permanece 100%, né? Uma mesma pessoa já não conseguiria dar o mesmo curso idêntico, né? Ou só com muita dificuldade que ele conseguiria algo próximo disso. Então imagine duas pessoas diferentes em duas épocas diferentes para públicos diferentes. É impossível. Porém, e mesmo assim, pelo próprio fato da escrita, pelo fato de que a gente consulta as nossas próprias anotações e que elas estão lá ainda, existe algum tipo de permanência nesse conteúdo e ele vai constituindo a feição do que se imagina que seja tal ou tal assunto, não é? Mesmo que sejam só algumas palavras que você se lembre vagamente de certas matérias que você não gostava na escola. Resistência, lipídio, atrito, telômero, metonímia, bacia sedimentar. Mas esses assuntos estão divididos em caixinhas, chamadas disciplinas. Faz parte da constituição da tradição, do cânone, a constituição dos assuntos como que já indexados, organizados em disciplinas. Mas isso não tem a ver só com a divisão do conhecimento teórico.
A divisão das disciplinas tem tudo a ver com a realidade concreta das escolas, das universidades, das organizações científicas e dos meios que os professores e os pesquisadores têm para organizar o seu trabalho. Por exemplo, quando se formou a USP em 1934, eles chamaram os intelectuais franceses. Veio uma missão de professores franceses para dar aula para a elite paulistana. O que significa que era o currículo francês que estava sendo lembrado e retomado, e não o currículo alemão, por exemplo. Você pode copiar o currículo de um outro lugar, né? Ou você pode tentar criar o seu próprio currículo. No caso, fazia muita diferença o país, porque as instituições de países diferentes seguiam programas um tanto diferentes. Esses currículos podem estar mais ou menos isolados entre os países, dependendo da época, dependendo da relação que esses países têm. E naquela época, a França e a Alemanha eram rivais. Quando a Inglaterra e a França estavam em guerra, na época do Napoleão, os cientistas dos dois países reclamavam que não dava bem para saber o que os do outro país estavam fazendo e pensando. De toda forma, é pelo repasse das informações, dos conhecimentos entre as pessoas, pessoalmente ou por escrito, que constitui o que seria uma disciplina. E a filosofia não é exceção a isso. Então, o que é filosofia, em grande medida depende do que está impresso nos manuais de filosofia mais vendidos ou mais usados pelas pessoas que dão aula de filosofia, no Brasil, por exemplo. Verificar como é essa situação é uma pesquisa um pouco difícil de fazer, claro, mas dá pra gente saber que ela se forma através dos repasses, mesmo que você não saiba exatamente quais repasses são esses. Por exemplo, uma criança de família pobre que descobre um livro de filosofia numa biblioteca pública só pode fazer isso porque existe o órgão da prefeitura que cuida da biblioteca, existe o livro, a biblioteca que comprou o livro, etc. Por outro lado, também dá para fazer uma outra pesquisa, falando menos do repasse geral ou global dessas informações e olhar para o micro, de um jeito mais local, mais qualitativo em termos de método, e um pouco mais conceitual. Isso seria ver como as ideias de um determinado livro surgiram, de onde elas vieram, como elas se articulam, etc. O menino da biblioteca pode ter descoberto Nietzsche, por exemplo, e isso ter levado ele a ler outras coisas por conta disso. E você pode imaginar o percurso intelectual da vida desse menino, que também tem a ver com a vida dele, com a cidade onde ele mora, com os interesses que ele tem, com as coisas que ele pensa a partir do que ele vive. São então dois jeitos de pensar a constituição do currículo: o jeito global e o jeito local. Mas para falar de filosofia e de método, para pensar a constituição geral do currículo, é preciso pensar esses dois jeitos ao mesmo tempo: os percursos intelectuais particulares de cada um dos autores e o sistema geral dos repasses possíveis pela situação social, econômica, tecnológica, histórica, etc. E é claro que isso tudo é só para a gente tentar pensar esse todo, né? Claro que a gente não vai exatamente dizer o percurso exato de cada um. Acho que nem tem interesse em dizer exatamente quem é que falou o que para quem o tempo todo. E aos poucos parece que isso vai caindo até numa fofoca. Mas mesmo que você não queira seguir o detalhe dessas formações de manuais e de pensamentos de cada pessoa, você precisa saber que eles se formam mais ou menos do jeito como eu descrevi, né? Mesmo que a gente nunca tenha como saber todos os repasses, a gente só mapeie o que dá. No passado, na antiguidade, a filosofia já foi mais um modo de vida, uma espécie de seita religiosa em que as pessoas vivem em comunidade. Nesse caso, os repasses são sempre falados presencialmente ou correm como boatos em regiões muito distantes. Hoje em dia, a filosofia está mais para uma escola, o que faz algum sentido tanto porque ela se constitui na escola, quanto ela se constitui num grupo de pessoas que dizem aderir às mesmas teses, né? E formam com isso um grupo. Por exemplo, a escola estruturalista, a escola existencialista. O início da universidade medieval também eram guildas de professores, e até guildas de alunos, às vezes. Em outros momentos, esses grupos foram outras coisas. E é sempre bom lembrar que o grupo, que em conjunto faz uma escola de filosofia, pode rachar, pode se fundir a um outro, ele pode ser dominado por outro, exterminado, dependendo das circunstâncias e das instituições vigentes. Uma escola filosófica pode até eleger um texto antigo como referência e se organizar só em torno dele. Um exemplo de briga institucional na filosofia recente é entre o que se chamou de filosofia continental e de filosofia analítica. Era uma divisão um pouco dos países, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra, de um lado, o lado analítico, e o resto da Europa, do outro, o lado continental. Mas, com o tempo, isso virou uma rivalidade entre dois jeitos de abordar a filosofia. Essa rivalidade chega à disputa por departamentos também, por cadeiras de disciplinas, etc. e tal.
Hoje em dia, tem gente que gosta de sonhar que a diferença entre as duas já acabou. E bem pode ser que haja lugares em que elas estão, de fato, sendo assimiladas e constituídas numa unidade. Pode ser, eu não conheço toda a produção filosófica do mundo. Nessas disputas entre escolas, que são também disputas de visão de mundo, eu acho que há lados a se tomar e que é preciso tomar lados frequentemente. Tanto um lado quanto o outro de uma disputa podem ter erros e problemas, mas ainda assim é possível ver qual é melhor, fazer essa escolha, que é pessoal e intransferível. Tudo que eu disse até aqui é uma reflexão a respeito de como a gente vem a falar o que se fala na filosofia e de onde a gente tira o que a gente falou, né? Porque, por exemplo, a gente não fala palavras inventadas. Ou se a gente inventa palavras, é muito raramente. São muito poucas perto das frases que a gente usa no dia a dia, das expressões que a gente repete e que pertencem à nossa língua e, no limite, à nossa cultura. Porque não são só as palavras e as frases. Mesmo as imagens, mesmo as referências que a gente tem, aquilo do que a gente fala, os assuntos que a gente considera importantes, fazem parte de um campo geral que é cultural. E é um pouco disso que eu estou falando quando eu falo do cânone e da importância da filosofia, né? Porque tudo bem, existe uma cultura geral, mas existem as subculturas específicas, das pequenas panelas, das patotas, que acabam constituindo as disciplinas. Quando alguém fala, por exemplo, que essa ideia estava em Platão, tem gente que acha que isso é coisa de gente metida, que a pessoa está se exibindo porque conhece Platão. Mas você pode pensar que ela está também sendo modesta. Ela está querendo dizer que não foi ela que inventou isso. Ela só leu isso num livro. E o livro era do Platão. É por isso que eu insisto hoje em dizer sempre que a disciplina é uma questão institucional, né, das instituições educacionais. Mas de uma forma ou de outra nós estamos aqui, e atenção para o palavrão, falando de um campo semiológico. Uma espécie de contexto geral, humano, cultural, histórico, que tem um estado e um momento, que dependem das circunstâncias da vida de cada um, das circunstâncias que são biológicas também, que são psicológicas, que são culturais, que são físicas, que são químicas, né, que são geológicas. Então a gente depende, para formar uma disciplina, do meio ambiente também em todos os sentidos, do que um autor já chamou de semiosfera. Nesse cruzamento imenso de fatores, o que me parece importante mostrar é que a linguagem é muito importante e que, portanto, tudo isso aqui é também uma questão de linguagem, uma questão ainda por cima de como essa linguagem se dissemina. Então nós aprendemos a falar, aprendemos a ler e nós lemos e falamos determinadas coisas e não qualquer coisa, né? E esses jeitos de falar criam linhagens. Mesmo os idiomas são linhagens, mas também os dialetos e também os jargões de cada disciplina que vão sendo transmitidos de geração a geração. E quando a gente fala, por exemplo, em filosofia analítica ou filosofia continental, que são os nomes com que se costuma dividir os dois tipos mais prevalecentes da filosofia institucional desde meados do século XX, você pode entender isso como dois estilos de pensar, mas você também pode diferenciá-los pelo vocabulário que usam, pela forma das frases ou até pela liberdade de fazer frases de um jeito ou de outro, de ter os títulos mais ou menos diretos ou de outros aspectos. Mas essas propriedades que a gente vai reparando, elas também estão necessariamente relacionadas com a economia, com o mercado e com os interesses das pessoas, mesmo que de modo mais distante. Há discursos que são artificialmente amplificados, como o marketing, a propaganda de guerra, a propaganda política, a publicidade até predatória, que se mistura em outros discursos e nem sempre se revela, como numa publi disfarçada das redes sociais. Porque há interesses que também são econômicos na circulação dessas coisas. Palavras, frases, etc. Por exemplo, o agro é pop, e mesmo quando a gente fala o agro é pop, ironicamente. E há outros discursos que são menos amplificados. Há menos interesse porque parece que eles trariam menos ganho numa sociedade e num mundo em que o dinheiro é tão importante. É natural até, é de se esperar mesmo, que o dinheiro determine muito dos signos que circulam e também dos que não circulam. Um exemplo estranho. Quando o velho rico francês, o barão de Montyon, morreu em 1820, ele deixou uma dinheirama para ser administrada pelo Instituto da França, que usaria os juros que essa fortuna rendesse para criar um prêmio anual destinado a beneficiar os autores dos livros que melhor contribuíssem ao bem da humanidade a cada ano. Mas o que significa contribuir para o bem da humanidade? Quem ficou por cuidar desse prêmio é que decidiu que os prêmios seriam dados para os melhores trabalhos estatísticos. Quer dizer, quem decidiu que os livros que mais contribuem ao bem do gênero humano eram os textos estatísticos, os livros estatísticos, os atlas, as compilações de tabelas estatísticas da população,
Foram certas pessoas num determinado momento que trabalhavam para o governo e viviam de fazer essas tabelas e reunir esses dados. Claro que isso favorece exatamente as próprias pessoas, ou as pessoas próximas, aquelas que faziam estatística e ajudaram a decidir que o prêmio iria para a disciplina deles. Isso é para mostrar que existe sempre também uma disputa entre as disciplinas, que é uma disputa entre os especialistas de cada uma delas, uma disputa por prestígio, mas também uma disputa por financiamento. E isso afeta e afetou e mudou os rumos das disciplinas às vezes, e também dos interesses dos autores de manuais. É também por motivos políticos que quando se faz uma reforma na universidade depois da Revolução Francesa, eles criam apostilas. É para treinar exércitos de químicos, exércitos de físicos, exércitos de engenheiros pelo bem da nação. Essas coisas dizem respeito a um projeto político, aos interesses políticos, mas ela se implementa através das palavras, através da impressão de livros e através da repetição nas salas de aula de discursos que nem sempre são idênticos, mas são muito parecidos entre si. Isso cria modas, isso cria cultura e isso cria disciplinas. Lembrando que a diferença entre moda e cultura é nula, provavelmente. Mas no Brasil de hoje, há muito anti-intelectualismo afetando para pior a percepção que se tem da filosofia. A filosofia também tem muitas modas, né? Ultimamente no mundo todo tem aí uma moda de estoicismo, porque os estoicos eram uma escola grega que tem uma ética com muita afinidade com o discurso atual de coach. Tem a moda do aceleracionismo, que tem a ver com a pira na tecnologia. A moda do comunismo, que talvez nunca tenha passado e apela para o senso de justiça social das pessoas. A moda do deleuzianismo, que parece legal até para quem não entende. Veja bem, se é uma moda não precisa ser ruim, nem bom. Essas coisas também se formam apenas pela singela criação de grupos de amigos que se interessam por esses assuntos e conversam sobre eles, o que é tranquilo, normal, quase inocente. A não ser que os próprios grupos não sejam inocentes, não tenham interesses inocentes. Mas quando se trata da filosofia, é mais difícil a moda ser tão forçada. A filosofia é uma coisa tão, como se diz, desinteressada. Mas pode ser que a academia seja pervertida pelo dinheiro, pelos pequenos poderes, pelas ambições pessoais. E embora não seja uma verdade absoluta que a filosofia como disciplina não tem interesses maiores ocultos, ela é geralmente menos interessada do que vários discursos econômicos ou políticos ou sociais que correm por aí e que influenciam muito mais diretamente os fluxos do dinheiro e do poder. De toda forma, há um anti-intelectualismo que enxerga alguns discursos como ameaças. A Marilena Chauí já foi um nome muito conhecido, e ainda é, mas hoje em dia é um nome também um pouco achincalhado, depois que certas falas dela, que fizeram sucesso na extrema-direita, especialmente aquela fala em que ela dizia que odeia a classe média. Ela estava falando uma coisa perfeitamente razoável, uma coisa perfeitamente tranquila, na verdade, mas ela estava falando isso de um jeito um pouco pessoal e inflamado para um público pequeno de pessoas que estava próximo e que ela podia confiar, que eram as pessoas da Universidade de São Paulo, e que não iam levar a mal, não iam distorcer, não iam tirar consequências indevidas do que ela estava dizendo. A frustração com a política frequentemente é uma frustração com a classe média, porque a classe média, em grande medida, onde reside a cultura média de um país. Ela é o principal fator a influenciar as transmissões, mediando as classes altas e baixas. E por conta desse vídeo, muita gente que já odiava Marilena e odeia o que ela representa, inclusive politicamente, já que ela foi secretária na prefeitura de São Paulo, no governo Erundina, e escrevia pela esquerda e pelo PT, essa gente usou isso de desculpa para tentar jogar fora tudo o que ela fez. Mas não conseguiram. Porque, por outro lado, a Marilena ao mesmo tempo é extremamente influente na filosofia nacional e escreveu um dos principais manuais de filosofia brasileiros, O Convite à Filosofia. A Marilena também foi importante para popularizar a filosofia de Spinoza. Muita gente, quando começa a estudar filosofia no Brasil, gosta do Spinoza e vem a estudar Spinoza, e é claro que Spinoza é um grande filósofo de toda forma, com a Marilena ou sem ela. Mas a popularidade da filosofia dele tem muito a ver com a circulação das teses, no sentido que eu estou falando nesse episódio, e com a popularidade da Marilena como professora, e de ser ela especialista em Spinoza, o que cria também até feudos e distribuições de especialidades que criam certas arquiteturas institucionais no jogo das influências acadêmicas, nacionais e internacionais. Mas o que me interessava enfatizar aqui é que todas essas coisas, todas essas criações, elas estão sempre mediadas por uma linguagem ou por um grupo de signos, que também não é necessariamente linguístico. São também as imagens, ainda mais no mundo internetico, né? A mídia, em geral. É o audiovisual, que diz respeito aos nossos sentidos, à nossa percepção. É a totalidade dos sentidos que determina esse campo semiológico. No campo da comunicação, isso significa normalmente as imagens e os sons.
Então, o iceberg do meme é um produto cultural, que depende da disponibilidade das informações e de como elas chegam às pessoas. Do que todo mundo conhece até a obscuridade que só os seus amiguinhos sabem, tudo é uma questão de mídia, de repasse dos signos, e é isso que cria o que a gente imagina que seja a filosofia. Esse foi o segundo episódio do Questão de Método, ainda sobre o que é a filosofia. No próximo episódio eu vou fazer um desvio e demonstrar na prática como a boa filosofia funcionaria do meu ponto de vista, em vez de apenas dizer o que é a filosofia e como ela se forma e funciona. Haverá também um terceiro episódio para fechar esse arco de o que é a filosofia, mas ele será o episódio de número 4. As referências usadas hoje e os links das minhas páginas estão na descrição deste episódio. Obrigado por me ouvirem e até a próxima.